Novo livro do Apocalipse ou da Revelação. Capítulo 67. Título: Por que mataram Jesus? É a pergunta mais fundamental da história. Dada a extensão do capítulo, vou dizê-lo em duas partes. Parte 1. Versículo 1. Fui convidado para estar presente na noite de 14 de março de 2008, numa tertúlia em Vila Nova de Gaia, a dinamizar uma reflexão teológica sobre a Páscoa. Aceitei, mas vai ser certamente um momento difícil, martirial para mim, mais um deste meu viver presbiteral em forma de Páscoa, que é o que tem vindo a ser progressivamente todo o meu viver em igreja e em sociedade, mas que me cumpre viver assumir como menino e ao qual de modo algum quero deixar de corresponder. E porquê um momento difícil? É que ao aceitar o convite vou ter de ir lá dizer às pessoas que tudo o que temos andado a fazer a propósito da Páscoa, pelo menos desde há uns bons 16 séculos, que tantos são os séculos que já dura a cristandade ocidental, mas não é do que brincar às Páscoas. 2. Na verdade, outra coisa não temos sabido fazer nós, igrejas ditas cristãs, todas elas convertidas em outras tantas religiões. Todas, enquanto tais, brincam às Páscoas, ano após ano. Tudo nelas se reduz a uns quantos ritos, a umas quantas cerimónias litúrgicas de mau gosto dentro dos templos, mais uns quantos cortejos etnográficos nas ruas de sinal contrário aos do Carnaval, e umas quantas toscas representações teatrais da paixão, sobretudo em determinadas cidades e zonas do país e do mundo, para turista ver. 3. Atentem bem no que fizemos e insistimos em fazer da Páscoa, nomeadamente da Páscoa de Jesus. Depois de termos crucificado e assassinado Jesus, o de Nazaré, em abril do ano 30 desta nossa era comum, a Páscoa é antes de mais um assassinato por razões religiosas e políticas, no caso, o assassinato de Jesus, o de Nazaré. Ainda estamos a conseguir levar mais longe a nossa crueldade e a nossa perversidade, ao convertermos agora a sua memória política e teologicamente subversiva, perigosa e libertadora num simples rito, sempre o mesmo, numas celebrações litúrgicas inócuas e inofensivas, sempre as mesmas, realizadas dentro das igrejas e dos santuários, com sacerdotes, bispos e papa a presidir e o povo a assistir com um ar mais ou menos compungido e penitente. 4. Digo-vos com a indignação da minha fé, a mesma de Jesus, que procuro hoje partilhar e viver. Acho que este nosso comportamento repetido ano após ano é porventura ainda mais perverso do que o próprio assassinato de Jesus na cruz. Porque aquele, embora seja o crime dos crimes, o mais hediondo dos crimes, foi cometido apenas uma vez, na pessoa de Jesus. Ao passo que aquilo que há séculos temos insistido em fazer é repetido ano após ano. E para cúmulo, ainda atribuímos a todos esses atos rituais uma dimensão de virtude, de santidade, de espiritualidade. Nisto somos iguais aos sumos sacerdotes do Templo de Jerusalém e a Pilatos, que também fizeram o que fizeram a pensar que com isso davam glória a Deus. E deram. Só que o Deus a que davam glória, o mesmo que as igrejas transformadas em religiões hoje também dão, é o Deus ídolo, o maior e o mais poderoso, sem o qual não teria havido templo nem império,
E hoje não haveria esta ordem mundial global assassina e mentirosa, intrinsecamente perversa, um perverso organizado e em ininterrupta ação, por isso a mais hedionda de todas as ordens mundiais, uma vez que mais não faz do que produzir vítimas em série, pobres e pobreza em série, com a mesma sem cerimónia de quem produz mobília e outros produtos de mercado. 5. E tudo isto nós fazemos sem remorsos, sem que nada nos perturbe, nem sequer o número cada vez maior e mais assustador de vítimas humanas e de natureza que produzimos ano após ano, como se fosse a coisa mais natural do mundo e não um crime organizado e de Estado, dos Estados das Nações. O Deus ídolo que adoramos torna-nos insensíveis, cruéis, calculistas, instalados nos nossos pequenos ou grandes privilégios, no nosso estatuto social, na nossa condição de cidadãos reconhecidos e respeitados pelos demais, sobretudo dentro do nosso pequeno círculo de amigos e de amigas, todos com comportamentos politicamente corretos e com discursos a condizer. Para isto existem aí as igrejas transformadas em religiões e para isto trabalham e desdobram-se em catequeses e mais catequeses de crianças e missas e mais missas pelos mortos. 6. Não foram assim, felizmente, as primitivas igrejas e por isso viveram, nos 3 primeiros séculos, a apanhar no corpo todos os dias, conheceram a clandestinidade, os subterrâneos, as catacumbas, sabiam-se vigiadas e controladas, perseguidas, presas, torturadas até à morte, pelo menos em algum dos seus membros mais influentes, os líderes do movimento jesuânico. Desde o imperador Constantino no século IV, as igrejas são igrejas do sistema, hoje desta ordem mundial do Senhor Deus Dinheiro, adoradoras do Deus ídolo, ocupadas em cultos sem profecia, com os quais se auto-anestesiam e anestesiam a consciência de quem os frequenta, sem nunca se perguntarem, no meio de todos esses ritos e cultos nos templos, nem mesmo nos dias a que elas chamam de Páscoa, porque mataram Jesus, o de Nazaré. 7. Não me venham dizer que ele morreu pelos nossos pecados, ou que Deus precisava dessa morte, desse sacrifício, para nos redimir e salvar. Porque Jesus não morreu, foi morto, assassinado, e do modo mais cruel e infame que então havia. E Deus, se fosse verdade que precisava dessa morte, desse sacrifício, para nos redimir e salvar, então não passaria do pior dos sádicos, a crueldade e a indignidade em forma de Deus. 8. E no entanto, esta pergunta, por que mataram Jesus, é a pergunta mais fundamental da história, aquela que pode mudar o rumo da história, se evidentemente tivermos a lucidez e a audácia de acertarmos na resposta e de sermos consequentes com ela. As primeiras comunidades de discípulos de Jesus tiveram essa lucidez e essa audácia. E graças a essa lucidez e a essa audácia, uma lucidez e uma audácia com o Espírito, o de Jesus, os olhos delas abriram-se, não estes que temos no rosto por cima do nariz, mas os outros, os de dentro, os da consciência. Num primeiro momento, após a morte crucificada de Jesus, ficaram totalmente desorientadas, perdidas, com a tentação de regressarem à vida de sempre, aquela que haviam levado antes de conhecerem Jesus e de terem passado a andar com Ele. 9. Mas depois, num inesquecível e revolucionário terceiro dia, prosseguiremos no vídeo seguinte com a segunda parte. Até já, meu abraço
e o meu beijo de presbítero da Igreja do